no capítulo 24, do 13 até o 35. É um texto diferente do que foi proposto no informativo. Eu acho que caberia para esse momento pós-Páscoa, que a gente ainda está nesse espírito, né? Lucas, lembrando, qual é o número? Lucas capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. Isso é aproximadamente uns 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É muito interessante esse trecho, e Lucas ele escreve minuciosamente com detalhes. A gente tem mais uma menção dessa aparição de Jesus a 2 discípulos lá no livro de Marcos, mas são só 2 versículos que abordam essa aparição. E Lucas
ele dá todo esse panorama, né, dessa caminhada, desse deslocamento que esses homens também eram discípulos de Cristo, né, viveram esses 3 dias, aquele movimento todo da Páscoa ali na cidade de Jerusalém, né, Jesus tendo sido morto, ficaram até o domingo para comemorar a Páscoa e, né, seguiram para outra aldeia, talvez nem desanimados, sem perspectiva do que seria daqui para frente, né, daquele momento em diante. E será que a gente não se deparou em algum momento com esses discípulos, né, tendo Jesus caminhado com eles, sem sequer perceberam que era o Cristo que estava junto deles? Né? Nas conversas durante a caminhada, a pergunta de Jesus os surpreende a ponto de pararem essa caminhada. Então eles estão naquela euforia de tudo que aconteceu com o próprio Cristo, e Jesus pergunta: olha, sobre o que vocês, né, acompanhando eles nessa jornada, sobre o que vocês estão falando? E eles falam: você não sabe o que aconteceu? E sequer identificaram que era o próprio Cristo. Né? E esses momentos, às vezes, né, a gente está tanto envolvido com tantas coisas na nossa vida, né? Nesses últimos tempos a gente pensa na pandemia, né? O que aconteceu, quantas pessoas que nós perdemos, conhecidos, amigos, familiares, né? Tudo isso gera situações na nossa vida, né? Pensamentos, a ansiedade, as tristezas, elas vêm, né, ao nosso encontro, os desafios financeiros, o trabalho, né? Agora a guerra de Israel, hoje já fazem 6 meses, hoje está completando 6 meses que estourou esse ataque do Hamas contra o povo de Israel, ali na faixa de Gaza, né, onde 1.200 pessoas foram mortas. Ainda tem cerca de 130 reféns, né, que estão lá estão aprisionados ainda, que permanecem em Gaza. 100 foram libertos. E nesse período, em torno de 33 mil pessoas foram mortas, né? Em torno de 17 mil órfãos, isso segundo o Ministério da Saúde de Gaza. E a gente, nesse contexto todo, mas chegando mais perto, né, os nossos anseios pelos tratamentos de saúde, né, o meu pai que está nesse desafio, o irmão Alfredo, que logo vai estar passando por uma cirurgia, né, o trabalho que é desafiador, né, às vezes tem uma diminuída na produção, né, e todas essas situações, né, vão gerando ansiedades no nosso coração, e a gente vai vivendo a vida. E quando a gente se depara nessa jornada, né, em tudo que se passa, a gente começa a ficar triste, sem esperança, fica desanimado, assim como os discípulos, esses 2 discípulos. E o que fazer? No verso 27 diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós devemos caminhar à luz das Escrituras, alimentando a nossa fé e recebendo a graça de Deus. Diferente disso, se a gente ficar, né, com os olhos focados em toda essa situação que a gente vive no mundo aqui e não lembrar, né, dessa mensagem salvadora que a gente tem na palavra, nas Escrituras, a gente vai ficar perdido, vai ficar triste, desamparado, muitas vezes vai até desacreditar daquilo que os irmãos testemunham, né, como esses homens. Eles ouviram e até comentaram para Jesus, lá no verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Cristo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Isso não foi suficiente para
talvez acordar eles entenderem, opa, Jesus Cristo não está mais naquela sepultura. Jesus Cristo, Ele ressuscitou, assim como foi informado, foi profetizado no Antigo Testamento, assim como o próprio Cristo falou, né, aos seus discípulos, aos seus seguidores, que ele teria que passar por isso. E quando essa verdade da ressurreição, ela também não está em nossos corações, a gente vive uma vida, né, à mercê desses testemunhos, né? Olha, vai na igreja todo domingo, mas não tem ânimo, não se sente disposto, não sente alegria em estar indo à igreja, não sente vontade de estar buscando a Deus durante a semana, né, os momentos de devocional, não tem vontade de orar, não tem vontade de falar de Deus, e até mesmo de compartilhar o testemunho de Cristo nos atos, nas ações, durante o dia a dia. Por quê? Porque isso não está mais no coração, não está mais movendo a vida daquela pessoa. E a palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente não tem nada dessa esperança do que Cristo fez pela minha vida, não tem esperança dessa ressurreição que a gente vai, que está prometida, que a gente vai receber em Cristo, a gente vai viver a nossa vida no marasmo, naquela mecânica do cotidiano, né? E a gente não vai ser feliz, não vai ser alegre, vai estar meio que nadando contra a correnteza, nada, mas não chega a lugar nenhum. Nos versos 26 e 27 diz o seguinte: Jesus, ele fala, olha, no 25, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui eu gostaria de ler para vocês em Deuteronômio 8:15, o que Jesus já havia, o que Deus já havia comunicado ao seu povo no Antigo Testamento. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Isso é o próprio Deus falando. A ele ouvirás. Então Deus, ele comunica ao seu povo que viria um profeta de si mesmo, semelhante a si, e é o próprio Deus. Isso já foi anunciado lá para o povo de Israel. Em Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso eles sabiam, né? O povo de Israel, as pessoas que estavam celebrando a Páscoa, eles tinham conhecimento de todas essas profecias, né? De fato eles esperavam, mas naquele momento eles não tiveram clareza, né, sobre com quem eles estavam andando. E ainda em Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então é sobre isso que Jesus comentou com esses dois discípulos nessa caminhada, nessa jornada. Jesus esclareceu todo esse acontecimento ali, tendo base no Antigo Testamento, naquilo que eles já conheciam, da história que o povo dele já estava vivendo há centenas de anos. Então, seguindo lá no verso 31, diz o seguinte: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Pela explicação das Escrituras, da palavra, eles tiveram essa compreensão.
olha, Jesus falou deu toda essa colocação durante a caminhada. Jesus teve esse momento de comunhão com eles, quando foi convidado para ir junto deles em função do horário. Eles não queriam deixar esse Jesus, que era um homem desconhecido, seguir na jornada durante a noite. Então o convidaram para entrar na aldeia, para ir até a casa onde eles estariam. E quando chegou esse momento de se alimentar, imagina, era em torno de 10 quilômetros, uma caminhada de aproximadamente 2 horas. Então, essa jornada provavelmente rendeu muitas conversas, muitos esclarecimentos, mas também o cansaço. Imagina, saindo de uma festa, a festa da Páscoa que tinha se encerrado ali no final daquele dia, essa caminhada durante a tarde, essa jornada, e então chegando em suas casas, esse homem desconhecido pega o pão, parte o pão. E que lembrança que eles não devem ter tido naquele momento? A ceia do Senhor, aquele partir do pão, representando o corpo de Cristo, que veio a esse mundo para padecer em favor da humanidade. Então, interessante que os olhos deles foram abertos só nesse momento. Se você não estudar a Bíblia, você vai ser um crente de olhos tapados. Isso o pastor Hernandes Dias Lopes colocou numa passagem. A gente precisa estar atento, estar procurando conhecer e entender a palavra de Deus. O estudo da palavra é fundamental para a vida do cristão. Se a gente olha esses 2 discípulos, provavelmente eles eles acompanharam essa jornada de Jesus junto com os apóstolos. Afinal, a Bíblia coloca que não eram apenas 12, eram muitos os seguidores. Então, eles caminharam, estavam juntos, próximos de Jesus, mas em função daquelas circunstâncias que eles estavam vivendo, nessa época da Páscoa, todo esse sacrifício de Cristo ali e o relato da ressurreição, talvez não deu tempo de cair aquela ficha, de dar aquele estalo, peraí, é algo maior que está acontecendo, e nesse momento eles conseguiram ter essa compreensão. Lembrando daquilo que Jesus Cristo falou, durante essa caminhada, eles colocam, falam um para o outro, no verso 29, no verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E se a gente pensa, o momento em que a gente tem a conversão, essa transformação da nossa vida, parece que o nosso coração queima. Eu estava lembrando hoje à tarde, quando aos 13 anos eu fui batizado, e no colégio agrícola eu estava com aquele fogo, aquela ardência no coração, e chamava o pessoal para orar 10h30 da noite, ia quarto a quarto. Tinha mais um colega que era cristão e a gente via uma porção da palavra e compartilhava. Como era bom, como a gente tinha vontade e sede de fazer isso, esse ardor no coração, aquela obra de Cristo viva, e a gente precisa manter isso. Tem momentos em que a gente está vivendo essas preocupações, essas ansiedades, e a gente esquece do que a gente já experimentou, desse relacionamento íntimo com Deus, desse primeiro contato, desse primeiro amor, quando a gente se converteu. E como isso muda a nossa postura, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir e de reagir também nas circunstâncias em que a gente enfrenta, com as pessoas em que a gente convive no dia a dia. E esses homens ali, eles experimentaram um pouco disso, Jesus falando, eles ali, e quando Jesus ele desapareceu, eles, não, agora eu entendi por que razão. Essa caminhada próxima, essa proximidade,
esse andar junto com Cristo, ele propicia isso, esse ardor em nosso coração. Olha, se eu estou procurando entender a palavra, estou estudando a palavra, eu tenho um alimento que vai transbordar pela minha boca, vai transbordar pelo meu modo de agir. E isso, esse coração ardente pela comunhão com Jesus, ele vai querer mais de Deus, vai poder testemunhar disso. E isso promove uma mudança, às vezes de planos, de atitude. E no caso desses dois discípulos, lá no verso 33, nós lemos: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha, a gente não tem relato para onde esses dois discípulos estavam indo, qual que era o objetivo que eles iriam seguir, né? A gente tem uma referência pela localização ali, essa cidade, essa aldeia, né, chamada Emaús, ela estava na região oeste de Jerusalém. Então eles estavam caminhando para a escuridão, para as trevas, porque o sol se põe a oeste, né? Uma questão de referência geográfica. E naquele momento, né, quando se lhe abriram os olhos, né, esse coração ardente, eles comentaram sobre essa experiência com Cristo. Eles: espera lá, a gente precisa voltar, precisamos falar aos discípulos o que aconteceu conosco, né? Essa comunhão com Cristo que eles tiveram proporcionou uma mudança de rota, né, no caminho que eles tinham tomado. E eles voltam para Jerusalém e também aí para a hora, né, já era noite, né, eles estavam preocupados, né, com Jesus que estava junto deles. Olha, venha conosco. E agora, né, nem lembraram, nem pensaram nos perigos dessa jornada, 2 horas em horário noturno ali, para ir proclamar aos apóstolos aquilo que eles tinham visto. Olha, irmãos, isso promove, né, essa mudança na rota na vida deles. E também a gente pode ter uma mudança de rota na nossa vida quando a gente abrir os nossos olhos pela explicação da palavra, pelo estudo da palavra, né? A gente vai ter os nossos corações ardentes para ter essa comunhão com Cristo, para lembrar esses momentos em que a gente teve essa conversão, mas não só lembrar, querer viver isso a cada dia, né? A caminhada, a jornada cristã não é só: olha, eu estou salvo, vida que segue. Não, é uma